Pronto, está gravando. A palavra está com o senhor. Obrigado. Bom, irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse rico privilégio de poder participar dessa Semana do Lar, uma iniciativa assim tão bonita, tão graciosa da Quinta Igreja Presbiteriana aí de Itaperuna, através da vida do nosso irmão aí, o Bruno Fileto. Para mim é um privilégio poder compartilhar e participar com vocês desse momento tão especial que Deus nos concede. Meu nome é Leonardo Leão, para aqueles que não me conhecem. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, sou pastor ordenado já há 28 anos e, por incrível que pareça, eu sou pastor da mesma igreja. Saí do seminário, fui para lá e lá eu fiquei, já estou lá há 28 anos, cumprindo ali o meu ministério. Ali eu já fiz casamentos, depois os filhos nasceram, casei os filhos tiveram filhos, estou batizando esses filhos, e vamos parar por aí, daqui a pouco a minha idade começa a ficar bem elevada. Mas é uma alegria estar com vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês, nessa Semana do Lar, sobre um assunto assim que, de uma certa forma, nos envolve, de forma muito profunda. Eu quero pensar com vocês um pouquinho hoje sobre a questão dos conflitos. Os conflitos que todos nós experimentamos das mais diversas formas. Nós podemos vivenciar conflitos na família, principalmente num tempo como agora, de distanciamento social, em que ficamos mais juntos, convivemos mais juntos, e, obviamente, os conflitos vão surgindo, eles vão fazendo parte do existir humano. Nós podemos viver conflitos eclesiásticos dentro da igreja, nessas relações humanas, nós também vamos experimentando conflitos diversos. Nós podemos experimentar conflitos existenciais, conflitos pessoais, você com você mesmo. Então, o conflito é algo que faz parte da nossa existência. O conflito faz parte da convivência humana. E eu quero pensar um pouquinho com vocês, hoje à noite, sobre essa questão tão importante, tão relevante, e que, às vezes, ao passar por um conflito, ao experimentar um conflito, nós não temos as ferramentas adequadas. Nós não temos as ferramentas apropriadas para poder lidar com o conflito, vivenciar o conflito, mas, mais do que vivenciar o conflito, superar o conflito de uma forma saudável, de uma forma graciosa, de uma forma em que lições serão agregadas para o nosso conhecimento e para a nossa própria transformação. Então, eu quero pensar sobre isso com vocês hoje à noite. O nosso tema, então, ele diz respeito a isso. Os conflitos vivenciados na família. E nós vamos estar trabalhando especificamente com essa questão. Em primeiro lugar, deixa eu tentar aqui, é sempre importante a gente trabalhar com definições. Deixa eu trazer aqui uma definição de conflito, porque isso vai também norteando e vai, de uma certa forma, nos conduzindo ao entendimento. Se você pegar o dicionário e abrir lá o seu dicionário, você vai encontrar uma definição de conflito que possivelmente é uma definição que você já tem aí na sua cabeça. Eu tenho certeza que você traz alguns conceitos, algumas ideias do que vem a ser o conflito. Então, o conflito, na verdade, ele é um embate, é uma altercação. O conflito, ele é, na verdade, uma disputa. Se você abrir o dicionário, você vai encontrar definições muito simples e muito claras do que vem a ser o conflito. Se nós trabalharmos com a etimologia da palavra conflito, a palavra conflito, ela vem do latim. É a junção de duas palavras. Com mais fligere. Então, a palavra conflito em latim é confligere. A palavra com significa estar junto. E fligere significa embate, disputa, ação, contenda, crise e por aí vai uma série de outras definições.
Quando nós convivemos, a palavra conviver também vem do latim com, estar junto, vivere, vivendo com alguém. A partir do momento que vivemos juntos, a partir do momento em que nós nos relacionamos, a partir do momento em que colocamos os nossos pontos de vista, as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos valores, a nossa cultura, o nosso background, o nosso pano de fundo, a nossa história, é óbvio que nós vamos encontrar do outro lado pessoas que pensam de forma diferente. E muitas vezes essas diferenças, elas podem gerar conflitos. Elas podem gerar algum tipo de crise. Então vamos aqui para uma narrativa das Escrituras, uma narrativa muito bonita, uma história muito bonita que vai tratar de um conflito familiar. Eu quero chamar a sua atenção, depois desse conceito da palavra conflito e dessa abordagem etimológica do significado da palavra, eu gostaria que nós olhássemos para as Escrituras agora e pudéssemos juntos aqui ir aprendendo um pouco mais com uma história muito conhecida, mas uma história, uma narrativa que indiscutivelmente vai abordar o conflito familiar. Então, eu quero chamar a sua atenção para que você acompanhe comigo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a história de um conflito familiar. E vamos ver os desdobramentos desse conflito, vamos perceber a postura, né, de uma das partes em relação ao conflito. Vamos tentar juntos aqui construir algumas ideias da reação de como é que nós devemos nos portar em relação ao conflito. E assim vamos construindo juntos aqui a nossa reflexão, pedindo ao Espírito de Deus que aplique essa palavra no nosso coração de um modo muito especial, de um modo muito claro, entendendo, irmãos, de que todos nós, sem exceção, temos que lidar com o conflito. Mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos conviver, lidar e driblar as questões de conflitos que chegam dia a dia. Portanto, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a grande lição de hoje à noite não está no conflito em si mesmo. É isso que eu quero tentar mostrar para você. Muitas vezes priorizamos o conflito, muitas vezes potencializamos o conflito, muitas vezes nós criamos embaraços e barreiras no que diz respeito aos conflitos, mas eu queria que hoje nós pudéssemos olhar menos para o conflito, pudéssemos olhar para o conflito como uma situação que chega de forma natural, mas, ao mesmo tempo, aprender uma lição, aprender, digamos aqui, uma chave que possa nos capacitar e nos orientar em como agir quando se estabelecerem os conflitos de qualquer natureza. Sejam os conflitos familiares, sejam os conflitos na igreja, os conflitos eclesiásticos, sejam os conflitos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, conflitos conjugais, marido e esposa, conflitos institucionais, enfim, vamos potencializar a nossa postura diante do conflito e vamos diminuir um pouco a força do conflito. Eu acredito que talvez o nosso maior equívoco é potencializar o conflito. Então, eu quero tentar hoje pensar na contramão disso. Ao invés de potencializar o conflito, vamos então potencializar qual deve ser a nossa reação, as nossas atitudes, a nossa postura quando o conflito, seja de qual natureza for, se estabelecer. Então, no primeiro livro aí de Samuel, no capítulo 1, nós temos a história com alguns personagens muito conhecidos. Nós temos Elcana, nós temos Ana, nós temos Penina. Nós temos uma família que está sendo apresentada nesse texto. E essa família está vivendo um grande drama. Essa família está vivendo um grande conflito. Então, eu vou iniciar lendo para nós aqui o versículo de número 8 do capítulo 1. Assim, a gente vai trazendo à nossa memória essa história conhecida
e, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhando com algumas aplicações e algumas reflexões que nós estaremos juntos aprendendo a partir do momento em que o conflito chega, mas, ao chegar o conflito, nós vamos nos comportando de uma maneira cada vez mais e mais disposta a entender a vontade de Deus por trás do conflito. Então, acompanhe comigo o versículo 8 do capítulo 1, que eu vou estar lendo nesse momento. Primeiro livro de Samuel, 1:8. Você pode colocar a lâmina, se você quiser, porque tem o texto aí para o pessoal acompanhar. Segunda. Versículo 8. Conflitos em família. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Nós conhecemos bem essa história, meus queridos, e sabemos muito bem que Ana estava chorando por causa de que Ana era estéril. Ela queria ter um filho. Ela desejava muito ter um filho. Então ela se encontra num momento muito angustiante, muito inquietante, pelo fato de não poder ter gerado um filho para Elcana, seu esposo. Agora, lendo essa narrativa, é muito bonito, irmãos, porque nós vamos encontrar alguns desdobramentos por trás desse conflito. Alguns desdobramentos vão acontecendo, e o primeiro deles, eu chamo a sua atenção para um desdobramento teológico. A esterilidade era indiscutivelmente um grande problema. Mas é importante ler o texto com os olhos fitos dentro de uma teologia e dentro de uma hermenêutica muito bem elaborada, dentro de uma interpretação muito bem construída, porque a história de Elcana e Ana e a esterilidade dessa mulher serve como uma parábola, serve como uma analogia para uma esterilidade de uma nação. Israel era, nesse período, considerada uma nação estéril. Por quê? Porque Israel havia se envolvido com idolatria. Israel havia se envolvido com a própria apatia em relação a Deus. Então, a nação, além de se transformar, a nação eleita, além de se transformar numa nação idólatra, ela se transformou em uma nação incrédula. Portanto, essa história da esterilidade de Ana serve também como uma parábola para a própria esterilidade da nação de Israel. E, de imediato, eu posso fazer aplicações para nós aqui, olhando também para muitos crentes que vivem uma vida estéril. Hoje nós percebemos que as igrejas muitas vezes são igrejas cheias, mas são poucos aqueles, às vezes, que podem ter, de fato, um verdadeiro compromisso, um engajamento, uma dedicação, uma fidelidade, uma vida de santidade com Deus, uma vida de dependência de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção, porque o conflito vai acontecendo, essa mulher está chorando, essa mulher é estéril, ela não pode ter filhos, e esse primeiro grande desdobramento é de caráter teológico, mas não para apenas no caráter teológico. Nós podemos olhar para esse conflito vivenciado por Ana e olhar e entender que havia também um desdobramento social. Por quê? Porque era uma desonra para uma mulher, principalmente naquele momento, naquele período, naquele contexto, não gerar filhos. Eles são, obviamente, descendentes da promessa. Deus havia feito uma promessa de prosperidade, uma promessa de descendência abundante a Abraão. Todavia,
mulheres que não geravam filhos sentiam-se profundamente inquietas e incomodadas, não só dentro de um confronto, de um desdobramento teológico, religioso, espiritual, mas também dentro de um desdobramento social. Por quê? Porque toda a sociedade da época olhava para aquela mulher com olhos de preconceito. Podemos fazer, da mesma maneira, um desdobramento para pensar hoje nas pressões sociais que muitas mulheres do século XXI estão vivendo e que podem ser desdobramentos sociais geradores dos mais diversos conflitos. Por exemplo, hoje existe uma ênfase muito grande para a mulher ser uma mulher independente, uma mulher autônoma, uma mulher que consiga se projetar numa profissão. Existe uma ênfase e uma mensagem muito forte, muito pesada, dentro de uma proposta estética, de que o corpo da mulher precisa estar dentro dos padrões convencionais estabelecidos pela sociedade. A questão da beleza também, existe um protótipo de beleza estabelecido pela sociedade. Muitas mulheres, às vezes, começam a viver conflitos enormes, sociais, porque às vezes estão um pouco acima do peso, porque às vezes não estão enquadradas dentro do perfil de beleza que a sociedade prega. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque a história de Ana, Elcana e Penina, ela se transforma numa história extremamente contemporânea para os nossos dias. Ela vivia um conflito muito específico, um conflito muito pontual. Mas esse conflito abre uma janela para reflexões teológicas, esse conflito abre uma janela para reflexões sociais, mas esse conflito abre também uma janela para as questões existenciais emocionais. Como se não bastasse, além dela viver o conflito de não poder gerar filhos, Elcana tem uma segunda esposa. Era uma família disfuncional, porque além de Ana estar casado com Elcana, havia uma outra mulher chamada Penina, e essa Penina, ela também era uma esposa. E com um grande detalhe, essa mulher chamada Penina tinha filhos. E a partir do momento em que ela tem filhos, ela vai, de uma certa forma, inquietando, ela vai incomodando, ela vai afrontando, ela vai, de uma certa maneira, trazendo uma tensão e aumentando ainda mais o conflito na vida de Ana. Então, meus queridos, eu queria que nós pudéssemos pensar nesse primeiro grande bloco de conflito familiar para entender essas três grandes facetas. O conflito ele pode ir se avolumando e outras inúmeras janelas podem ir aparecendo. Então, aparece um conflito num desdobramento teológico, num desdobramento social, num desdobramento existencial, emocional, que leva Ana a entrar no mais profundo sofrimento e na mais profunda angústia, porque Penina, a segunda esposa de Elcana, além de ter filhos, começa a criar uma situação embaraçosa, uma situação de ultraje, uma situação de deboche, uma situação em que vai colocando Ana cada vez mais e mais desesperada. Então, nesse primeiro momento, é importante que a gente entenda de que o conflito se estabeleceu na vida dessa família, com desdobramentos, porque os conflitos trazem desdobramentos. O conflito ele se estabelece na sua vida também. E o conflito se estabelecendo na sua vida vai, obviamente, abrir portas e janelas para desdobramentos. E esses desdobramentos, eles são muitas vezes inquietantes. Eles podem acontecer por influências externas, mas também por influências internas, de tal forma que, a partir do momento em que você vai sentindo-se pressionado, a partir do momento em que a tensão vai ficando cada vez mais e mais robusta, a partir do momento em que a situação vai ficando cada vez mais e mais dolorida, você muitas vezes começa a entrar num sofrimento existencial. Aí as questões de ordem psicológica poderão acontecer
de repente uma ansiedade mais aguda, de repente uma depressão, de repente uma angústia e por aí vai. Primeira grande lição que fica para nós nesse bloco. A primeira grande lição é de que essa família estava vivendo um grande conflito. Quando a gente pensa em conflito, geralmente a ideia que fica na nossa cabeça é de que conflito é sempre algo negativo. Esse é o conceito que fica. Conflito é ter que lidar com coisas negativas. Mas nós podemos olhar para o conflito hoje e aprender que por trás do conflito nós podemos também lidar com questões positivas. Eu gostaria que você pudesse compreender isso de forma assim bem profunda. Vamos sim dar para o conflito a importância de que o conflito traz questões negativas, indiscutivelmente. É fato. Basta olhar a definição de conflito. Se você olhar a definição de conflito, você vai ver que conflito é altercação, conflito é disputa, conflito é luta, conflito é batalha, conflito é divisão, conflito é contenda. Mas, se nós olharmos para o conflito também de forma positiva, nós poderemos perceber que por trás do conflito nós podemos tirar lições. Por trás do conflito nós podemos aprender mais acerca de nós mesmos, acerca do outro e acerca da vontade de Deus. Então, se nós pudermos olhar para o conflito, não potencializarmos o conflito, mas olharmos para as inúmeras possibilidades que o conflito está me gerando, que o conflito está me proporcionando, então eu consigo encontrar, queridos, eu consigo visualizar uma fagulha de ponto positivo por trás do conflito. Então vamos para um segundo bloco da nossa reflexão, indo para a palavra de Deus, mais uma vez, para que a gente possa ler aí os versículos que seguem, a partir do versículo de número 9, para a gente perceber que houve aqui uma reação de Ana muito interessante. Ana, ela poderia ter ficado profundamente angustiada, Ana poderia ter ficado profundamente amargurada, Ana, diante desse conflito persuasivo de Penina, confrontando, inquietando, ridicularizando, desprezando, né, o fato dela não ter um filho, não ter uma criança, visto é que o conflito dela por si só já é enorme. Como se não bastasse, Penina agora coloca muito mais peso sobre o conflito da própria Ana. Ela poderia entrar num caos existencial profundo. Ela poderia começar até a insultar Deus. Ela tinha motivos aqui para, quem sabe, murmurar, queixar, blasfemar, porque a gente percebe que o conflito está ganhando proporções gigantescas. O conflito está ganhando proporções grandiosas. Mas o que eu quero que você entenda nessa virada de página, que eu chamo de turning point, o ponto da virada, é de que a reação de Ana, prestem bastante atenção nisso, a reação de Ana foi uma reação que nos ensina profundamente a lidar com o conflito. E muito mais do que lidar com o conflito, a reação de Ana nos ensina a transcender o conflito, a superar o conflito, a não potencializar o conflito, mas potencializar a reação, a potencializar a atitude, a potencializar a postura. Então, preste bastante atenção e entenda essa grande lição que a narrativa nos traz nessa virada de página. Ana tinha tudo para se ver destruída, aniquilada pelo peso com que o conflito vai sendo gerenciado na história dessa mulher. Mas, ao contrário, a gente vai perceber de que a postura dela tem muito a nos ensinar. Vamos ler o versículo 11.
Eu vou pedir ao Bruno que coloque para nós, por favor, essa reação frente ao conflito. Então, em primeiro lugar, nós já vimos o conflito estabelecido num laço familiar. Uma mulher sem filhos, uma mulher que se vê vitimizada por desdobramentos de peso teológico, desdobramentos de peso social, desdobramentos de peso emocional psicológico, uma família disfuncional, uma segunda esposa pressionando-a e colocando mais carga sobre a vida de Ana. Mas ela reage, e reage de uma forma extraordinária. Versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres, diz a palavra de Deus, se tu deres ou atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu estou lendo na minha versão aqui, eu estou com a Bíblia de Genebra, lendo o versículo 11 para a nossa compreensão. Então, vejamos aqui a primeira grande lição que fica para nós como reação quando se estabelece o conflito. Versículo 10. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira grande lição que fica para nós, essa mulher estava sem comer, ela está amargurada, o texto está sempre mostrando a amargura, o abatimento, a tristeza por causa do conflito que ela vive, mas aqui nesse momento, nesse exato momento, ela toma uma atitude. Isso é de suma importância, meus amados irmãos. Ela toma uma atitude, e a atitude que ela toma, o movimento que ela faz, é um movimento proativo. É muito difícil, às vezes, tomar atitudes. A mudança nem sempre é algo fácil de acontecer na vida de todos nós. Nós, muitas vezes, ficamos ali remoendo, ruminando, pensando no problema, pensando no conflito. Quem sabe ficamos até locubrando vingança, pensando coisas que são desprovidas da vontade de Deus. Mas Ana não faz nada disso. Ela não alimenta vingança, ela não alimenta ressentimento, ela não alimenta amargura, ela não alimenta exatamente nada ao contrário, ela não permite que a alma se deixe abafar pelas circunstâncias adversas e pelas circunstâncias produzidas pelo conflito. Não, ela se coloca de pé e diz o texto que ela orou ao Senhor. Versículo de número 10 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Levantou-se Ana, ela está amargurada, mas mesmo amargurada, ela toma atitude. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. No versículo 11, que é o texto que nós lemos, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Irmãos, vamos acompanhando o texto e vendo quais os elementos que fazem parte da reação dessa mulher diante do conflito. Primeiro, grande ponto a ser destacado. Ela se levantou, ela tomou uma atitude. Ela não ficou ali simplesmente amargurada, batendo no peito e dizendo não tem mais jeito para mim, não há solução, as coisas chegaram ao fim. Não, pelo contrário, ela se levanta, ela se coloca de pé e ela ora ao Senhor. E a oração que ela faz no versículo 11, ó Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth. É a primeira vez que aparece essa expressão no Antigo Testamento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós já encontramos Jeová Nissi,
o Senhor proverá, Yahvé Nissi. Nós já encontramos Yahvé Jiré, Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Yahvé Jiré, o Senhor proverá. Mas aqui ela chama Deus de Senhor dos Exércitos. Além dela tomar uma atitude orando, ela mostra o quanto ela conhece Deus. Ela não chega para Deus simplesmente de qualquer forma, ou de qualquer modo, ou de qualquer maneira. Ela chega para Deus e pela primeira vez no Antigo Testamento, ela chama Deus de Senhor dos Exércitos. Essa expressão é uma expressão muito forte, que vai fazer parte das Escrituras, vai fazer parte do Antigo Testamento, e os profetas vão se fazer valer dessa expressão, porque Senhor dos Exércitos representa o poderio, a onipotência de Deus sobre os exércitos, sobre os principados, sobre as potestades. Então é muito bonito. Eu acredito que o conhecimento que ela tem de Deus é um conhecimento extraordinário, porque ela não se apresenta a Deus na superação do conflito como um Deus qualquer. Ela não se dirige a Deus como um Deus fraco ou como um Deus frágil. Ela tem uma reação tão extraordinária de proatividade, uma reação de oração, uma reação de conhecimento profundo de quem é Deus. É Senhor dos Exércitos. Deus Todo-Poderoso. Deus Onipotente. Deus Grandioso. Ela mostra um profundo conhecimento acerca de Deus, e quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente percebe que no versículo 15, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela é uma mulher de entrega, de profunda devoção a Deus. Então, nós vimos, só para recapitular, para fechar esse segundo bloco, nós vimos que no momento do conflito, o conflito pode ganhar inúmeros desdobramentos. Vimos o desdobramento teológico, o desdobramento social e vimos o desdobramento emocional. Agora, na reação dela, nós vamos encontrar outros desdobramentos. Poderia ser um desdobramento de angústia, de ansiedade, de tristeza, de amargura, mas vejam quais foram os desdobramentos dela. 4. Primeiro, atitude. Segundo, oração. Terceiro grande desdobramento por trás da reação de Ana, conhecimento de quem Deus é, Senhor dos Exércitos. Se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu edificarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca lhe serão cortados. Ela está fazendo voto para que ele seja um nazireu, um consagrado ao Senhor. Então, 4 desdobramentos importantes. E nós vamos agora para a terceira e última parte da questão do conflito. Vamos para outra lâmina, por favor, para a gente ver os desdobramentos da reação. Eu repito, ela poderia ter tido uma reação pessimista. Ela poderia ter tido uma reação de insulto a Deus. Ela poderia ter tido uma reação de profunda amargura de alma. Ela poderia ter tido uma reação vingativa, mas não. A reação dela foi de atitude, levantou-se, foi de devoção, orou, foi de conhecimento, Deus forte, onipotente, Senhor dos Exércitos, e de entrega, conforme diz o versículo de número 15. A minha alma se derramou perante o Senhor. Para esse terceiro momento agora, irmãos, uma vez que nós já vimos o conflito na família, nós já vimos a reação de Ana,
eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para a questão do conflito. Geralmente, quando pensamos em conflito, temos a visão negativa do conflito. Conflito chega para nos aniquilar, conflito chega para nos abater, conflito chega para nos destruir, conflito chega para nos entristecer, conflito chega para nos amargurar, conflito chega para nos decepcionar, conflito é um embate, e geralmente alimentamos muito essa visão negativa acerca do conflito. Mas eu disse para vocês que existe uma visão positiva. O conflito pode ser uma ponte, pode ser uma ferramenta, pode ser uma janela, pode ser uma porta para o meu crescimento, para a minha adaptação, para as minhas reflexões, para mim poder olhar a vida de forma diferente, para mim poder fazer as minhas autoavaliações. Então, deixa eu ter uma reação que seja uma reação louvável diante do conflito. Quantas e quantas pessoas nesse tempo de pandemia estão vivenciando conflitos diversos, potencializando esses conflitos e chegando ao verdadeiro colapso, à verdadeira destruição, à mais profunda desintegração, seja ela emocional, espiritual, afetiva, relacional. O conflito faz parte da existência humana. O segredo não é potencializar o conflito. O segredo, guarda essa lição no seu coração, é potencializar a reação. Mas eu queria, além da visão negativa do conflito, além da visão positiva do conflito, eu queria que você despertasse hoje para uma outra visão. A visão redentiva, a visão cristocêntrica, a visão soberana de Deus por trás do conflito. Nós, como crentes, precisamos ficar muito atentos a essa perspectiva redentiva, a essa visão redentiva. Sim, o conflito tem uma visão negativa, sim, o conflito tem uma visão positiva, mas eu quero dizer para você hoje à noite que o conflito também, para nós que somos raça eleita, para nós que somos povo de Deus, para nós que somos nação santa, povo escolhido de Deus, família da aliança, por trás do conflito, por trás da crise, nós temos que aprender a fazer uma leitura redentiva, nós temos que aprender a fazer uma leitura cristocêntrica, nós temos que aprender a fazer uma leitura soberana, nós temos que aprender a fazer uma leitura do controle de Deus por trás de tudo isso. Então, eu queria que você lesse mais um ou dois versículos do texto para mostrar para vocês nesse desfecho que nós vamos caminhar para uma perspectiva redentiva, para uma perspectiva em que Deus é glorificado por trás do conflito dessa família. Por trás do conflito de Ana, existe um projeto soberano de Deus que vai desaguar na glória do próprio Deus, no cumprimento da vontade do próprio Deus. Então, cabe a mim, cabe a você, como um crente em Jesus, parar hoje mesmo de potencializar os seus conflitos, de potencializar as suas crises e abrir coração para queixas, para murmuração, para ansiedade, para angústia, para depressão ou para amargura. Não, o povo de Deus não pode abrir o coração para isso. Nós temos que potencializar a reação. E a reação do crente precisa ser uma reação de atitude, uma atitude que nos leve à oração, uma oração pautada no Deus da aliança, conhecer quem de fato Deus é. Quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais seguro nós estaremos. E nós temos que tomar uma atitude de desarmar, derramando-se completamente na presença de Deus e não fomentando ainda mais o conflito. Vejam, por exemplo, os versos 27 e 28. Deus vai conceder a Ana o pedido, ela vai engravidar, e dessa gravidez, nós conhecemos bem a história, vai nascer um dos maiores profetas
profeta escolhido para ungir reis, profeta escolhido para ser instrumento de Deus na história. E ela entende e cumpre agora com determinação o plano soberano de Deus, quando os versos 27 e 28 diz: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. O que seria uma visão redentiva? O que seria uma compreensão redentiva por trás dos conflitos que eu e você experimentamos todos os dias da nossa vida? Conflitos, eles fazem parte da existência humana. O que nós temos que aprender como lição para nós é de que os conflitos da família não podem ser potencializados. Os conflitos da família precisam de uma redireção, uma reorganização, uma redefinição, uma ressignificação. Então, por trás dos conflitos que a sua família está vivendo hoje, eu quero chamar a sua atenção e desafiar você, em nome de Jesus, para que as suas atitudes agora comecem a ser atitudes em que você potencializa a sua motivação, a sua vontade, a sua determinação, você potencializa ainda mais a sua vida de oração, potencializa ainda mais a sua vida de conhecimento de quem é Deus e potencializa ainda mais a sua vida devocional como um adorador que é. A visão redentiva por trás do conflito é indiscutivelmente um instrumento poderoso de Deus para nos levar à consciência de que nós somos pecadores, de que nós somos falhos, de que nós não somos perfeitos. Muitas vezes, ao viver o conflito, nós culpamos sempre o outro. Dizemos que o outro precisa mudar, de que o outro está errado, de que o outro ele não está entendendo bem ou compreendendo bem o que deveria compreender. Então, Deus permite que o conflito aconteça para que eu e você também sejamos humilhados. Porque quanto mais humilhados na presença do Senhor, mais exaltados seremos. É importante que Ele cresça e que eu e você, cada vez mais e mais, possamos ir diminuindo. Então, essa perspectiva redentiva é compreender de que Deus ele traz uma solução para os nossos conflitos e Ele está no controle soberano de todas as coisas. Basta você olhar para a história do Gênesis e você vai percebendo o primeiro conflito na vida do primeiro casal e Deus trazendo uma solução redentiva. Depois você vai lendo a história dos patriarcas e você parar para ver a história de Abraão e Sara, uma história marcada por conflitos, uma história marcada por crises, uma história marcada por desobediências, mas lá estava Deus convertendo toda a situação conflituosa em redenção. Você vê a história de Jacó, você vê a história de Isaac, você vê a história dos patriarcas e vai percebendo nitidamente que por trás de todos os conflitos vivenciados em família, Deus estava levando-os à compreensão de que eles precisavam ver por trás da crise, por trás do problema, por trás da dor, quem de fato eles eram e quem de fato Deus é. Então, quanto mais a gente deixa Deus trabalhar, entendendo que as coisas estão cooperando para o nosso próprio bem, entendendo que Deus está no controle absoluto da nossa história, nós descansamos, nós confiamos, vamos orando, vamos colocando a nossa situação para Deus e vamos vendo que Deus está usando tudo isso para que, através do conflito, eu e você sejamos mais parecidos com Cristo por amor a Ele, por amor aos outros e por amor a nós mesmos. Então, vejam que nessa perspectiva agora, para a gente poder ir trazendo os desdobramentos da compreensão redentiva, eu quero mostrar para vocês
três grandes desdobramentos que nós tiramos quando nós compreendemos que por trás das situações dificultosas, Deus não virou as costas. Por trás das situações embaraçosas e conflitantes, Deus continua sentado no alto e sublime trono, no controle absoluto da sua vida, no controle absoluto da sua família, no controle absoluto da sua história. Entenda isso. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Eu estava falando com a igreja de que quando acabou o bom vinho na festa de casamento em Caná da Galileia, a atitude de Maria é uma atitude muito interessante, porque ela chega para Jesus e depois que ela chega para Jesus, ela se volta para os serviçais e diz assim: façam tudo do jeito que ele mandar. Façam tudo do jeito que ele determinar. É isso que nós temos que aprender. Muitas vezes nós levamos o nosso problema para Deus, mas queremos barganhar com Deus, questionar com Deus, mostrar para Deus como que deve ser, mostrar para Deus que o tempo dele não é o nosso tempo, que deveria ser no nosso tempo, na nossa hora, no nosso jeito, na nossa maneira. Não, meus amados irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, vamos ver agora quais seriam esses desdobramentos importantes por trás da história dessa mulher. Em primeiro lugar, olhando para os versos 27 e 28, que é o texto que está sendo projetado aí, eu vejo que essa mulher, ela expressa uma profunda gratidão a Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Ao invés de ficar inquietos e, ao mesmo tempo, expressar a nossa ingratidão, porque nem sempre as coisas estão do nosso jeito, eu vejo que essa mulher entende a dinâmica redentiva, o plano soberano de Deus, e agora ela chega e diz assim: esse é o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. A glória de Deus, tudo no seu tempo, no seu jeito, na forma de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus. Eu vejo que essa mulher é profundamente grata a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, nós temos que ser agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Quanto mais agradecido você for, mais saudável você será. Sabia disso? A gratidão tem um valor terapêutico. Quanto mais grato, quanto mais grata você é diante de Deus, seja em qual circunstância for, eu vejo Paulo, por exemplo, dentro da prisão, dizendo assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente dentro do cárcere. Aprendi a viver contente. Ou seja, contentamento é algo que se aprende. É algo que vai sendo moldado na nossa vida. Então, olhando para essa história, para essa narrativa, eu vejo uma mulher muito agradecida a Deus, que encontrou na gratidão um valor terapêutico de saúde. Quanto mais grato você for, mais saúde espiritual, mental, emocional você vai ter. Quanto mais ingrato você for, quanto mais queixoso você for, quanto mais inquietante você for, quando você não compreender a ação soberana de Deus, a visão redentiva de Deus por trás das situações embaraçosas da vida e viver aquela situação como o povo de Israel viveu, murmurando, queixando, de maneira ingrata, mais adoecidos nós ficaremos. Então eu chamo a atenção para essa primeira grande lição, a gratidão. Mas além da gratidão, eu vejo que havia também por parte dessa mulher fidelidade. Ela volta para entregar o presente de Deus ao próprio Deus. Ela sabe que quem é o gestor dessa criança é o próprio Deus. Ela sabe que Deus há de conduzir um plano soberano na história usando a vida desse menino de uma forma tão bonita, porque ela sabe que Deus é quem concedeu o menino a ela. Ela sabe que o milagre aconteceu, portanto, cabe a ela, nesse exato momento, mostrar a sua fidelidade a Deus. Meus amados irmãos, a palavra fidelidade, quando você vai para o Antigo Testamento, a palavra aparece ali em Abacuque, né, como certeza.
Abacuque tinha fidelidade, ele tinha certeza de que mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que a vide não desse o seu fruto, mesmo que a situação fosse caótica, ele continuaria adorando a Deus, ele continuaria descansando em Deus. Sabe por quê? Porque ele consegue ter uma compreensão redentiva, ele consegue ter uma compreensão cristocêntrica, ele consegue ter uma compreensão de quem Deus é, o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que está conduzindo essa história de uma forma extraordinária. Quando você vai para o Novo Testamento, a palavra fidelidade, traduzida muitas vezes da palavra grega pistis, traz a ideia de lealdade. Essa mulher foi leal a Deus, sabe por quê? Porque ela descansou. Ela se entregou. Ela derramou completamente na certeza de que Deus é quem estava dando a ela o privilégio gracioso de poder devolver a Deus o que é de Deus. Meus amados irmãos, se nós entendêssemos isso verdadeiramente, se nós compreendêssemos não apenas com a mente, mas com o nosso coração, com a nossa alma, de que tudo que nós temos é do Senhor, a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa fidelidade seria completamente diferente. Completamente diferente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho meu dinheiro, eu não tenho dinheiro nenhum, o dinheiro que eu tenho é do Senhor. A vida que eu tenho é do Senhor. Os dons, os talentos, a inteligência, o carisma que eu tenho é do Senhor. Tudo é do Senhor. Quando eu entendo que Deus está conduzindo a minha vida de uma forma linda, poderosa, e eu quero cada vez entender mais os propósitos dele para cumprir os propósitos dele, quando eu tenho essa compreensão redentiva, eu não fico alimentando conflito. Eu não fico alimentando problema. Eu não fico alimentando queixa. Eu não fico alimentando vingança. Eu não fico alimentando nenhum tipo de angústia. Muito pelo contrário, eu reajo da mesma forma como essa mulher reagiu, transcendendo, superando e vencendo esses obstáculos de uma forma muito proativa, de uma forma muito devocional, entendendo de que por trás de toda a minha situação, seja ela qual for, o plano redentivo de Deus está se cumprindo. Essa mulher foi grata, essa mulher foi fiel, e essa mulher expressa para nós uma profunda confiança. A gente poderia ir concluindo essa história olhando para uma mulher abatida, uma mulher desiludida, uma mulher sem esperança, uma mulher que foi nocauteada pelo conflito da família. Nós poderíamos ir chegando ao final dessa história encontrando uma mulher completamente aniquilada pela pressão religiosa de não ter filho, pela pressão social de não ter filho, pela pressão existencial, emocional de não ter filho e de ter uma rival que tinha filhos. A segunda esposa do marido, Elcana, tinha filhos e por isso a deprimia. Nós podemos ir chegando ao final dessa história com uma mulher abatida, com uma mulher completamente derrotada por causa do conflito, mas a gente encontra uma mulher tomando uma atitude, uma mulher que ora, uma mulher que conhece quem é Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Deus do poder, é o Deus da grandiosidade, é o Deus que lidera, é o Deus que tem o controle dos céus e da terra, os anjos submetem a ele, ele é o Senhor dos exércitos. Os principados, as potestades, os dominadores do ar, as nações, tudo submete a ele, ela conhece Deus e por isso ela derrama. E agora, irmãos, nessa compreensão redentiva, chegando ao final, a gente percebe uma profunda gratidão a Deus, coisa que eu e você
precisamos desenvolver uma profunda fidelidade a Deus e uma verdadeira confiança. O Salmo 56, verso 4, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e não temerei. A esse Deus que eu exalto, a esse Deus que eu busco, ponho nele a minha confiança e não temerei. Ela, ao voltar para entregar o filho ao Senhor, ela mostra gratidão, fidelidade e confiança. A confiança, irmãos, é a capacidade que eu e você precisamos desenvolver. Guarda isso. Confiança é a capacidade que eu e você precisamos desenvolver a qualquer tempo, em qualquer situação. Nós temos que desenvolver essa capacidade de confiança em Deus. E, por fim, para a gente concluir, eu peço ao Bruno para ir para a próxima lâmina, que nós temos os desdobramentos aí do que eu acabei de lhes dizer, para a gente poder chegar à conclusão. Do conflito para a graça. Podíamos fechar aqui do conflito para o caos, do conflito para a falta de esperança, do conflito para a decepção, do conflito para o ressentimento, do conflito para o aniquilamento. Nós poderíamos ter tantos fechamentos olhando para essa história familiar, meus amados. Mas a gente fecha essa história mostrando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gratidão, fidelidade e confiança. E para a gente concluir, eu quero concluir para depois você também ter liberdade de contribuir com seus comentários, com as suas ideias, com as suas perguntas. Uma das lições que eu tiro aqui, meus amados, é de que essa família, ela mostra uma profunda devoção, uma profunda dependência para com Deus. A situação não era fácil, a situação era difícil. Com certeza Elcana ficava entre as duas mulheres. Com certeza Elcana, ele amava Ana, mas ele via-se dividido. Ele levava a porção para Elcana juntamente com seus filhos, e o texto diz que ele dava a porção dobrada para Ana. Mas mesmo diante de situações dificultosas estabelecidas, até mesmo por causa da desobediência, porque o plano de Deus nunca foi a bigamia, o plano de Deus nunca foi a poligamia, né? Nós encontramos no Antigo Testamento alguns homens que, né, se envolveram com a bigamia, com a poligamia, no intuito de encontrarem mulheres que pudessem procriar. E nós sabemos que isso sempre trouxe desastres e dificuldades enormes. Mas mesmo diante desse conflito todo, vivenciado por Elcana, por Ana e por Penina, a palavra de Deus diz que eles subiam sempre para adorar ao Senhor e buscar de Deus o que eles precisavam entender. Essa talvez seja uma aplicação de que a gente continue perseverando, mesmo em meio aos conflitos, que a gente não abra mão, né, de ir à presença do Senhor, de ir ao tabernáculo, de ir à casa do Senhor, de conviver a comunhão com os irmãos, de prostrar aos pés do Senhor e manter essa perseverança de adoradores, mesmo na hora do conflito. Muitos crentes, às vezes, na hora do conflito, né, dizem que ficam fracos na fé, dizem que abrem mão dos valores da vida de fé, e deveria ser o contrário. Nós encontramos essa família subindo para buscar ao Senhor, para fazer os sacrifícios a Deus, mesmo na hora do conflito. Talvez uma segunda aplicação é que mesmo na hora do conflito, eles não permitiram, ao exemplo de Ana, que o conflito se transformasse em caos. Pelo contrário, essa família nos ensina que é possível olhar para o conflito, depender de Deus e enxergar a graça de Deus por trás do caos. Enxergar a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus por trás do colapso. E a gente vai lendo esse texto e a gente vai aprendendo que, diante do conflito, o mais relevante é de que a gente precisa ter uma atitude, mais do que uma atitude positiva, eu não vou chamar de atitude positiva,
mas eu vou chamar de uma atitude em que eu e você descansamos nos planos soberanos de Deus, sabendo que Deus está no controle, portanto, a nossa reação será sempre uma reação proativa, uma reação devocional, uma reação espiritual, uma reação de dependência de Deus, na certeza de que Deus está no controle. Então é isso, irmãos. Que Deus nos ajude a conseguir passar pelo conflito, seja ele qual for, o conflito familiar, eclesiástico, institucional, pessoal, existencial, espiritual, emocional, não importa, seja qual conflito for, todos nós temos conflitos. O conflito faz parte do existir, o conflito faz parte do conviver, mas o mais importante na lição de hoje não é o conflito. O mais importante na lição de hoje é a nossa postura, a nossa reação diante do conflito. Guarde isso. E, por fim, como grande lição, como a cereja do bolo, né, da nossa reflexão de hoje, é saber que por trás da nossa reação positiva, do nosso movimento, Deus também está em movimento. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está agindo de uma forma linda, poderosa, cuidando da sua vida, guardando você, protegendo você. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa proteção, ele é o nosso escudo, ele é o nosso baluarte, ele é a nossa garantia, ele é o nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Então guarda isso no seu coração. Vamos aí abrir para as nossas reflexões, comentários, novas ideias, novos pensamentos e perguntas também, para a gente poder ir fechando a nossa reflexão. Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Amém, pastor. Coisa boa. Bênção. E chegou algumas perguntas aqui e eu queria já começar com uma pergunta sobre os votos. Os votos podem ser aplicados hoje? Se sim, como? Ok. A questão dos votos nós temos ali no Antigo Testamento. Aliás, ela faz um voto ao Senhor, né? E ela cumpre esse voto porque ela conhece as Escrituras. A própria palavra de Deus diz que aquele que faz um voto e não cumpre, ele é tolo. Ele está agindo de forma improcedente. Eu acredito que os votos hoje, eles podem ser substituídos pelos nossos compromissos. Eu acredito que hoje eu posso chegar para Deus e assumir um compromisso verdadeiro e sincero com Deus, porque veja bem, nós temos que ler essa narrativa e não interpretar essa narrativa como se ela estivesse barganhando com Deus. O que eu vejo hoje por trás de muitos votos é que as pessoas usam dessa expressão para dizer para Deus: Deus, se o Senhor me der isso, eu te retribuo dessa forma. Se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu já escutei isso. Eu vou te dar o dízimo. Se você criar uma situação assim para a minha vida, meu Deus, eu te prometo. Então, essa é uma forma também ingênua, insensata e antibíblica, porque Ana não está barganhando com Deus e não cabe a mim e a você procurar Deus para fazer barganha, porque Deus, ele vai nos dar independente do que somos, ele é Deus, ele age com graça. Eu acredito que hoje o voto maior já se cumpriu nas Escrituras, quando Deus disse que o Filho amado esmagaria a cabeça da serpente. Esse voto foi cumprido. O Filho de Deus, o Deus encarnado, veio ao mundo e morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Cabe a mim hoje olhar para a cruz, olhar para o Calvário, como sendo o tetelestai de Deus, a consumação de Deus, o voto final de Deus. Ele cumpriu esse voto. E olhar para esse Calvário e dizer: Deus, muito mais do que fazer voto, até mesmo com essa proposta de barganha, eu quero fazer compromissos com o Senhor. Independente de ter ou não ter, independente de receber ou não receber, independente de alcançar ou não alcançar, eu quero continuar sendo grato ao Senhor. Eu quero continuar sendo fiel ao Senhor. Eu quero continuar confiando no Senhor. Eu quero continuar sendo leal ao Senhor. Eu acredito, Bruno, que o mais importante hoje, né, por trás dessa pergunta, é assumir um voto de compromisso, um voto de fidelidade, um voto de dedicação, né, para seguir aquilo que já está revelado. Perfeito, pastor. Tem mais duas perguntas aqui
E quem puder, manda aqui para o meu celular. O número é 99812-1905, porque fica melhor, porque abrir o microfone tem alguma dificuldade em relação a isso. Olha só, tem aquela frase antiga: o tempo cura tudo. O que o senhor pensa dessa frase? O tempo, ele cura, mas ele também agrega sequelas. Ele agrega consequências. Então, eu não posso depender simplesmente do tempo. O tempo, indiscutivelmente, irmãos, ele é um aliado nosso. Eu não vejo o tempo como um rival. Pelo contrário, eu vejo o tempo como um grande aliado. O tempo é um instrumento extraordinário de Deus para curar feridas. O tempo é um instrumento poderoso de Deus para nos levar a amadurecer. O tempo é indiscutivelmente um grande instrumento, mas eu não posso depender somente do tempo para curar as minhas feridas. Porque se eu depender apenas do tempo para curar as minhas feridas, essas feridas podem ficar muito mal curadas. O tempo, ele vai trazer alívio, o tempo vai trazer maturidade, o tempo vai trazer e vai agregar uma série de coisas positivas, mas o que realmente cura as nossas feridas não é o tempo. O que verdadeiramente cura as nossas feridas é o sangue do Cordeiro, é o perdão da cruz. É isso que cura as nossas feridas. O que cura as nossas feridas é a ressurreição de Jesus. É isso que cura as nossas feridas. Ao ressuscitar, ele reintroduz para todos nós a continuidade da esperança, a continuidade da possibilidade de continuar sonhando, de continuar construindo projetos, propósitos, de vencer o que ficou para trás, de superar os obstáculos, de não permitir que as amarguras, as inquietações continuem trazendo ressentimento para a nossa alma. O que cura a nossa ferida é o perdão de Jesus. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós pedimos a Deus que venha curar de fato os nossos traumas, as nossas inquietações, as nossas ansiedades, as nossas feridas, ele cura. Agora, ele usa o tempo como um grande instrumento para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, né, para o nosso aprendizado, para que a gente possa olhar para a vida de uma forma muito mais segura, muito mais convicta, mas o tempo por si só não tem poder de curar. O que tem poder por si só de curar é o sangue do Cordeiro. Perfeito. Pastor, mais duas que chegaram aqui. O que é perdão? Perdão é esquecer. Perdão, pensando no relacionamento que na igreja, você perdoa e precisa ser o melhor amigo da pessoa? Como que Ok, entendi. Veja bem, não tem como esquecer, não tem como passar uma borracha na nossa memória, nem como passar uma borracha na nossa história. Às vezes as pessoas dizem que nós temos que esquecer. É impossível esquecer. Eu não tenho como esquecer a minha história. Eu não tenho como esquecer as minhas lesões. Eu não tenho como esquecer os meus machucados. Mas eu tenho como não infeccionar esses machucados. Então, quando eu penso em perdão, eu penso exatamente em não retroalimentar mais nada no que diz respeito às dores que alguém, porventura, provocou ao seu coração. O perdão, ele liberta. O perdão, ele tem um poder libertador. O perdão, ele não tem o poder do esquecimento, mas ele tem o poder da libertação. Quando você perdoa, você experimenta uma verdadeira libertação de valores. Você não se permite mais se deixar levar pelas ofensas do outro, você não se permite mais se deixar levar pelas acusações ou pelas marcas que fizeram na sua história. Eu tive muitas marcas na minha história e que eu verdadeiramente perdoei. Sabe o que eu fiz? Eu fui liberto. Eu simplesmente amo essas pessoas, eu não tenho que conviver com elas. Eu não tenho que fazer churrasco com elas. Eu não tenho que chegar para essas pessoas que marcaram a minha vida com muita dor e dizer, olha, gente, eu perdoei vocês, eu esqueci completamente. Amanhã vamos fazer um churrasco, um guaraná e vão assar uma picanha? Não necessariamente. Eu não preciso disso mais. Eu preciso aprender a lidar com
a questão interna que o perdão provoca em mim. Esse talvez seja o ponto mais desafiador. A questão interna é poder se libertar dessas amarras, desses laços de vingança, desses laços de ódio, desses laços de amargura, desses laços de ressentimento. Então, quando você consegue experimentar essa libertação através do perdão, eu acredito que você consegue experimentar a liberdade que o Espírito traz, né? A vida do Evangelho é uma vida de liberdade. Às vezes a gente coloca tanto peso sobre nós mesmos, a gente coloca tanta carga sobre nós mesmos. Então, eu não acho que a gente tenha que colocar essas cargas. A gente tem que se libertar das amarras que nós mesmos colocamos sobre nós e das amarras que muitos tentam colocar sobre nós. Nós somos livres. Nós temos o Espírito Santo. Só quem é livre tem condições de perdoar. Pastor, ainda nessa, eu acho que o senhor já respondeu, mas é porque a pergunta chega da seguinte maneira. O senhor afirmou que quanto mais gratos a Deus, mais saúde mental e espiritual nós temos. Não é isso? É uma pessoa cristã e ela experimentou algumas lutas na vida e aquilo amargurou o coração. Ela tem consciência que precisa se libertar disso, mas ela não consegue. A coisa volta e a situação que aconteceu está ligado ainda a imagens e que não tem jeito, faz voltar tudo de novo. Qual o conselho? A pergunta dela qual que é? Ajuda, é um pedido de socorro. Porque o coração está amargurado, ela tem consciência de que precisa se libertar disso, mas ainda tem barreiras assim que existem situações que trazem a lembrança, ficam alimentando aquilo. Em primeiro lugar, Bruno, eu não sei há quanto tempo isso aconteceu na vida dessa pessoa, né? Aí entra o elemento tempo. Sim. Eu não sei qual é a maturidade cristã dessa pessoa, eu não sei qual é a experiência que ela tem com Jesus, eu também não sei qual é o caso em si, né? Porque a gente está tentando trabalhar com um elemento muito isolado. O que eu posso dizer para ela é de que torna-se profundamente necessário, quando eu disse que a gratidão, eu não sei por que ela trouxe o elemento gratidão nessa reflexão. Para mim, a gratidão ela traz um valor terapêutico, profundamente terapêutico. Eu não sei por que ela trouxe gratidão diante desse conflito. Então, talvez a gente tivesse que ouvir um pouco melhor essa pessoa. Agora, eu vou ser muito sincero, Bruno. Se a pessoa não dá conta, se ela não dá conta por si só, eu acho que ela precisa buscar gente especializada para ajudá-la. Se porventura ela entende bem a vontade de Deus, ela quer se libertar, mas vez por outra, repito, não sei o tempo, não conheço a história, não sei do que se trata. Mas se porventura ela já carrega isso por muitos e muitos e muitos anos, digamos, eu não sei a situação, ela precisa procurar mão de obra especializada, ela precisa procurar alguém de confiança, seja um profissional, seja um pastor, seja até mesmo um psicólogo crente, não tem nenhuma dificuldade com isso, que possa, num certo momento, levá-la a experimentar essas questões que estão, de uma certa forma, inquietando, porque houve uma ruptura, houve um problema na história dessa pessoa. Se essa pessoa tem conhecimento da libertação, mas não consegue, se ela não consegue ser grata, seja por qual motivo for, apesar de que, teoricamente, ela tenha consciência de que precisa ser, houve um problema na trajetória dessa pessoa. Alguma coisa aconteceu e que não foi resolvido. Perfeito. Percebe? Alguma coisa não foi trabalhada. Então, a gente tem que voltar nessa questão aqui para poder ver o que realmente está sendo empecilho para ela poder dar a volta e contornar essa muralha, contornar essa pedra, contornar essa coisa que aconteceu e avançar como crente em Jesus, com gratidão, com alegria, com contentamento, entendendo que as coisas velhas, ficaram para trás. E a vida com Jesus é uma vida de renovo, é uma vida de novidade, é uma vida de liberdade, é uma vida do Espírito. Então, é o que eu quero deixar para ela aí, nesse primeiro momento de conversa. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta que veio aqui no Zoom.
é a seguinte: pastor, o versículo 10 diz que Ana chorou e orou ao Senhor. Se ela só chorasse, Deus teria misericórdia dela? Na aflição, a nossa tristeza e angústia não é o suficiente para Deus ter compaixão? É preciso falar com Deus, suplicar? A ideia eu acho que é mais ou menos essa, né? Olha, eu vou te ser sincero. Quebrantamento é uma lição que nós temos que aprender. Perfeito. Deus se agrada profundamente de quebrantamento. Me vem aqui aquele texto de Ezequias, quando estava doente, né, já pronto para morrer, o profeta vem e traz a ele uma lição de que ele teria mais anos de vida, e a verdade é que houve ali um profundo quebrantamento da parte dele. Ele se quebranta, o texto diz que ele se quebranta, ele chora na presença de Deus. Quando você vê, por exemplo, Neemias, no capítulo 1, ao receber a situação caótica dos muros de Jerusalém, diz o texto que ele chorou e lamentou por muitos dias. Quebrantamento é uma coisa que a gente tem que aprender, porque quebrantamento é algo que agrada ao Senhor. Eu não sei, eu não poderia afirmar que só o meu quebrantamento já é suficiente para Deus atender à vontade dele. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Nem sempre a minha vontade é a melhor. Eu posso, às vezes, me quebrantar diante de Deus, expondo para Deus a minha vontade, mas a minha vontade não é a vontade de Deus. Eu acredito que o quebrantamento é indiscutivelmente a conduta do servo para com o Senhor. Então, quando eu me apresento ao Deus Todo-Poderoso como servo, a minha maior atitude, ou a minha atitude de representação de servo, é o quebrantamento. Deus se agrada desse quebrantamento, obviamente ele vai ter compaixão, mas o meu quebrantamento por si só não quer dizer que Deus vai cumprir a vontade dele. Pode ser que não. Pode ser que não. Mas o meu quebrantamento também abre portas para entender a vontade de Deus. Se eu me dirijo para Deus quebrantado, se eu me dirijo para Deus desarmado, se eu me volto para Deus completamente entregue, é óbvio que isso é uma porta aberta para o Espírito Santo trabalhar e me sinalizar e me orientar. O quebrantamento é uma porta do céu para o Espírito de Deus agir. É a porta do coração que precisa ficar aberta, é a porta do quebrantamento. Se tem quebrantamento, tem ação do Espírito Santo. E se tem ação do Espírito Santo, tem entendimento, tem discernimento, tem compreensão do que Deus tem, do que Deus quer. Porque Deus jamais deixa os seus servos confundidos. Perfeito, perfeito, pastor. Mais uma pergunta aqui. Uma mãe numa catástrofe vê o filho pequeno ser levado pela correnteza a poucos metros dela, que sem poder fazer nada clama a Jesus: salva o meu filho. A correnteza leva o filho que morreu. O que falar para uma mãe que acabou de perder um filho desta maneira? Olha, Bruno, eu vou te ser sincero, eu tive o culto fúnebre mais radical que eu vivenciei na minha vida foi de uma criança de 2 anos. E a situação foi muito complicada, porque os pais não eram crentes, mas eles me chamaram para poder fazer esse culto fúnebre. Depois que a terra foi colocada na sepultura, a gente sai pelo cemitério, de repente eu vejo a mãe correndo de volta para o cemitério e dando um pulo na sepultura e tirando a terra e dizendo que o filho não estava morto. E foi um momento muito traumático, muito doloroso. A gente teve que acompanhar essa família durante uns 3 meses, com visitas semanais. Olha, Bruno, eu vou te ser muito sincero aqui. Eu não tenho resposta para tudo. Eu não Perfeito. tenho resposta para tudo. De fato, quando a gente olha com os nossos olhos humanos, uma situação como essa é uma situação dolorosa, uma situação dificultosa. Veja bem, eu estou lidando com um caso de uma garota que frequentou a minha igreja, 16 anos, tentou autoextermínio agora. Aí a família fica apavorada, dizendo assim, mas por que essa menina tentou isso? Ah, segundo disseram, foi o confinamento, ela entrou em crise, coisa e tal. A gente não entende muitas coisas, irmãos. É o porquê das coisas. A gente não tem a resposta para muitas coisas dessa vida. Se eu for olhar com os meus olhos humanos, eu vou ficar sem entender de fato. Eu nem sei o que dizer para uma mãe que perdeu o filho numa enxurrada, numa correnteza, e que no momento em que o filho estava sendo levado, ela clamou a Deus para que Deus pudesse agir. Eu sei que Deus agiu. Deus não agiu do jeito que eu gostaria que ele agisse. Deus não agiu do jeito que a mãe gostaria que ele agisse, mas Deus agiu. Agora, a ação de Deus não é a nossa ação.
A forma de Deus agir não é a forma da gente entender ou compreender as coisas. Então, muitas coisas nessa vida vão acontecendo, a gente não tem resposta para tudo e não tem mesmo. O que a gente tem é pedir a Deus que conforte, que console, que traga um pouco de paz, de conforto para o coração, mas a gente não tem respostas. Eu não saberia, com os meus olhos limitados, né, poder levar uma palavra para essa mulher e dizer para ela: olha, foi vontade de Deus isso. Foi vontade de Deus, mas é uma dor, é uma tristeza, é um colapso. Mas eu não posso, de outra forma, ignorar a intervenção e a soberania de Deus. Eu quero crer que Deus está no controle de tudo, inclusive da catástrofe, inclusive do caos. Perfeito, perfeito. Pastor Leonardo, o senhor mencionou na mensagem que os conflitos fazem parte dessa vida. Vivemos num mundo caído, com pessoas caídas, né? E ah, qual é o limite para aquela pessoa que sempre é um pacificador dentro de casa, ele não quer causar nenhuma dificuldade, quer quebrar clima, mas até que ponto isso atrapalha a resolver as dificuldades do relacionamento? Se eu puder. Atrapalha muito, porque Deus não nos chamou para ficar em cima de um muro. Às vezes as pessoas adotam aquele critério: eu vou ser imparcial, eu não vou me envolver, eu não quero dar o meu palpite. Eu acredito que quando a gente age assim, nós não estamos sendo sinceros, nem verdadeiros e nem amigos. Eu acredito que sermos parciais diante de situações, né, em nome do bem comum, do bem viver, isso é, na verdade, uma grande falácia. Deus nos chamou para sermos profetas. Deus nos chamou para usarmos o ministério da reconciliação. Fomos chamados para isso. Agora, cabe a mim apontar o que está errado. Eu preciso exortar. O apóstolo Paulo, a todo momento, ele estava usando aquela palavra que aparece, exórticos, no grego, parakalô. É a ideia de uma exortação marcada pela correção. Isso é amor. É óbvio que você vai corrigir, você vai instruir também com amor. A forma é muito importante. Porque às vezes as pessoas querem ser imparciais, porque às vezes quando falar vai trazer contrariedade, enfim. Não importa se vai trazer contrariedade, se vai trazer inquietação, o que importa é que eu seja boca de Deus, que eu seja verdadeiro, que eu seja sincero e que eu possa mostrar para aquela pessoa que aquela conduta está errada. Se eu for omisso, se eu vejo alguém cometendo uma conduta errada e você omisso em nome de uma paz, em nome de um bem-estar, eu acredito que o pecado passa a ser meu. Eu preciso, com amor, te corrigir, te exortar, te instruir, te orientar. Se eu vejo algum deslize na sua vida, ou se existe algum comportamento, eu chego para você e falo: olha, eu acho que isso não está correto, isso não está certo. Vamos pensar o que a Bíblia diz. É óbvio que a forma conta muito, né, Bruno? Às vezes a gente peca muito na forma. A nossa forma, às vezes, é que está errada. Tem um versículo de Provérbios que diz, né, leais são as feridas feitas pelo que ama do que o amor encoberto, né? Essa ideia de que eu amo, mas eu não confronto, eu não converso. E aí, geralmente nós homens, né, pastor, nós temos a tendência de empurrar as coisas para debaixo do tapete, né? Sentar e conversar. E... Eu sou um homem assim, muito do diálogo, sabe? Eu chamo meus filhos sempre para conversar, para dialogar. Nem sempre, às vezes, eles querem me ouvir. Nem sempre, às vezes, eles querem concordar. E eu respeito o ponto de vista diferente. Sim. Mas eu não sou omisso. Eu chego, chamo, converso. Às vezes o momento é um momento tenso. Eu espero, às vezes, o outro dia. Eu, às vezes, poupo o momento da tensão. Eu não, de imediato, me proponho a fazer a correção, a exortação. Mas, às vezes, no outro dia, numa outra circunstância, num outro momento, eu acredito que é meu dever procurá-lo, procurar a minha esposa ou procurar um membro de igreja e chegar: olha, vamos conversar, vamos bater um papo, agora que os ânimos estão mais calmos, mais tranquilos, vamos trazer de volta o acontecimento para que juntos a gente faça a reflexão. Eu faço isso constantemente com a minha esposa, com os meus filhos, necessariamente. Colocar lixo debaixo do tapete é um problema sério, viu? Tampar o sol com a peneira não traz solução, vai agregando consequências devastadoras. Perfeito, perfeito, pastor. Acho que está chegando mais uma pergunta aqui.
A ideia é o seguinte, alguém colocou assim, o difícil é quando a outra pessoa não quer conversar. Você entende? Existe um conflito, mas o outro não quer sentar, não quer resolver o problema, fica fugindo da situação. Que conselho o senhor daria? O que depender de você é viver em paz com todos os homens. Sim, Agora, cada caso é um caso. Essas perguntas, elas têm um contexto, e esse contexto é muito importante. É muito importante. Deixa eu só tentar ilustrar. Vamos supor, pode ser que não seja o caso, mas o contexto é importante. Vamos supor que o homem ele está vivendo um problema. Vamos supor que essa pergunta vem de uma mulher que está vivendo uma situação conjugal estressante e ela quer conversar com o marido para resolver a situação. Mas o marido não quer resolver a situação porque para ele é cômodo. Ele prefere continuar protelando, postergando, porque ele sabe que se parar para conversar, a conversa vai exigir mudanças e ele não quer mudar. Então ele prefere muitas vezes, né, ser omisso, virar as costas. Então essa mulher tem que chegar e dar um checkmate nele. Por isso que cada caso é um caso. Peraí, você é um sujeito bruto, você me martiriza, você me ofende, você me oprime, você, não sei, de repente até espanca. Por isso que o contexto é importante. E eu quero tratar essa questão, eu quero resolver essa questão. Eu não vou resolver essa questão, eu não quero conversar sobre o assunto. Então, cabe à pessoa, não sei qual é o grau do sofrimento, não sei qual é o grau do conflito. A outra pessoa tem que fazer como Ana, se levantar, tomar uma atitude, orar, tenta uma vez. Aí vamos ser bíblico. Tenta uma vez, não deu certo, leva uma testemunha, não quer conversar, não quer abrir o coração, não quer confessar o pecado, não quer abrir mão da dificuldade, prefere continuar vivendo assim. Então, que alguma testemunha passa a ter, coloca um terceiro participando, um mediador, né? Um mediador é muito importante. E se ele continua resistente ou ela continua resistente e não quero resolver, não quero... Por exemplo, eu lidei um caso na igreja de um casal jovem envolvido com pornografia. O rapaz muito envolvido com pornografia, um casal jovem começando a vida. E eu conversei com eles muitas e muitas vezes. E chegou um momento em que o rapaz disse assim, isso aconteceu lá no gabinete, ele falou assim, eu não quero abrir mão da pornografia. A mulher, na lata, disse assim, então é eu que vou abrir mão de você. E abriu. Abriu. Ela pediu o divórcio porque ela entendia que não poderia continuar sendo submetida e subjugada a uma situação dessa. Foi uma tentativa, foi uma segunda tentativa, foi uma conversa com o pastor, foi oração. Mas quando ele assume de que ele não quer, eu não vou. Você vai ter que conviver comigo desse jeito. E ele expõe isso para a mulher e diz, olha, ou você aceita desse jeito ou você não aceita. Ela foi muito ousada, corajosa, e eu acho que ela agiu corretamente. perfeito. Olha, se você continua nessa situação, que para mim é uma situação caótica, eu não concordo. Eu não sou a mulher para continuar casada com você. Casal jovem, começando a vida, simplesmente pedir um divórcio. É lamentável? É. É triste? É. Mas é dureza de coração, não é? É dureza de coração. E é muito triste isso. Então, eu acho que a gente tem que ir confrontando as pessoas com amor, e as pessoas precisam ceder. Eu vou vivendo em paz com todos os homens, eu tento uma vez, tento uma segunda, uma terceira, coloco o mediador na jogada, mas se não tem jeito, se eu não quero, aí uma atitude tem que aparecer, né? Verdade.